mostrar. A gente estava fazendo uma brincadeira, um intervalo sempre muito divertido aqui, né? O Capelletti nos trouxe um óculos que ele tirou do bolso, né? Abriu mão do teu, sacou um outro, também é de grau? Também é de grau. Só que aqui a lente não, eu tinha usado outro porque a lente não combina com o grau que eu preciso. Eu preciso 2 graus e aqui tem 25, alguma coisa assim. E aí grava, filma, áudio e voz. Filma áudio. em HD com áudio. Olha que maravilha. É uma câmerazinha... Vai botar depois no YouTube o pessoal ver no Facebook, para o pessoal poder acompanhar aí os bastidores da Vale TV, então. Exatamente. Do nosso Estação Hamburgo. Maravilha, agora terminou, então. Terminou. Como segurança eu acho perfeito. As pessoas podem comprar, colocar uma lente compatível. E em situações assim, que o nosso amigo estava falando aí sobre segurança, é bom ter uma gravação de um momento para capturar o agressor, né? Queremos falar sobre o que está acontecendo no Brasil afora, mas antes disso eu quero fazer uma rodada nessa mesa e já puxando para um evento que hoje à noite, às 22h30, a gente vai ter o nosso Conversa de Peso. Como vocês sabem, desde a semana passada, a apresentação ficou ao cargo do Dejair Krumeno, né? Que está com a gente sempre, no mínimo, nas quartas-feiras aqui na nossa bancada. E o Deja agora é o apresentador oficial do Conversa de Peso, né? E hoje à noite, especialmente, todos os programas são sempre maravilhosos, sempre um assunto e um perfil muito interessante para a gente conferir. Hoje é o Dr. Saraiva, que é um juiz de Porto Alegre, que veio falar sobre maioridade penal, vulnerabilidade infantil e o ECA, que segundo ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estaria defasado. O Dr. Saraiva, que participou do desenho do primeiro estatuto, né, do nosso estatuto original, né, dos rabiscos desse estatuto, escreveu grande parte desse conteúdo. É gente nossa aqui do nosso estado, né? E hoje à noite o Dejair, então, ouve ele. Dr. Ivan, quando me deu entrevista nesse programa, no Conversa de Peso, nós conversamos bastante sobre isso. E acho que a tua posição ela não é nova depois disso, ela se mantém, certo? Se mantém. Esses 3 pontos, assim, maioridade penal, vulnerabilidade infantil e o ECA contra o defasado. O que tu pode falar brevemente para nós sobre isso? Maioridade penal, para mim, não vai resolver o problema da criminalidade, não é por aí. Então, que se estenda a internação até os 26 anos, 25, 26 anos, mas a maioridade penal, especial. Eu sou contrário. Não em regime, civil. em prisão para jovens adultos. Prisão específica para jovem adulto e que prisão, não estou falando em internação na casa, prisão a partir dos 18 anos, né, que se estenda como não há apreensão do menor, não, ele vai ser recolhido, preso, jovem adulto, com obrigação de estudo e trabalho. Presídio específico, com acompanhamento psicossocial, para que se possa realmente extrair deles alguma coisa e transformar eles para que possa retornar ao seio da sociedade. A maioridade penal, infelizmente, eu tenho os colegas, sou policial civil, e vou dizer, na minha opinião, estudei bastante essa questão e não acredito que a maioridade penal vai resolver a situação da segurança pública. Mas isso não também por aí. resolve o momento. Isso não é... Isso é paliativo. Resolve, é um paliativo. É um paliativo. Né? Por isso, também, o doutor Saraiva vai tocar, e é interessantíssimo acompanhar esse programa hoje à noite, porque ele vai tocar numa coisa. O ECA já está ultrapassado. Algumas medidas têm que ser revistas do ECA. Né? Então, aí acredito, sim, que ele funciona, porque o ECA é uma excelente lei. O problema, colegas, é que, no Brasil, nenhuma lei quer funcionar, nenhuma lei funciona, na realidade. Nós temos a melhor lei de execução penal do mundo. De países, nós largamos na frente de vários países com a lei de execução penal. Tá? Em 1984, antes da Constituição de 1988. E ela foi recepcionada pela Constituição de 1988 como uma excelente lei. Só que ela não é cumprida pelo próprio Estado. O Estado não cumpre. O Judiciário não cumpre. O Ministério Público não faz com que ela cumpra. Tá? Vira um sistema falido. Estatuto da Criança e do Adolescente, excelente lei,
Muito boa a lei. O problema é que não se faz cumprir o que está dentro dela. Fica inócua qualquer lei criminal, lei penal, lei de ressocialização, uma lei de inclusão, ela não funciona no Brasil porque não se utiliza ela como instrumento e não se investe. E a vulnerabilidade da criança, não estou falando do adolescente, porque eu acho que tem que pautar, separar, criança, a vulnerabilidade da criança não é a mesma vulnerabilidade do adolescente, meu ponto de vista. E eu acho que, trabalhando a lei de execução penal, trabalhando a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e revendo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é uma majoração, mas são aprimorando ferramentas, atualizando eles através de ferramentas. Por exemplo, hoje, o Ministério Público sequer responsabiliza pais que têm em seus filhos adolescentes infratores. Não responsabiliza. E lá no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais são responsáveis, assim como o Estado é responsável, assim como toda a sociedade é responsável. Fernando Marco queria comentar? Na realidade, assim, quando o Ivan fala tudo isso, eu me lembro sempre da população carcerária, né? Eu acho que tipo assim, a gente tem uma capacidade de encarceramento do país em torno de 300 mil, me corrija se eu estiver errado. E hoje nós temos mais de 600 mil aí presos, em que o camarada, ou ele cai na... Passamos 700, pois é. Então, aí, maioridade penal aos 16, larga um guri desses numa galeria, que é dos bala na cara, quando ele sair, ele vai ser morto pelos manos, ele já está dentro do esquema aquele ali. Então, né, eu concordo em gênero, número e grau contigo, porque na realidade, precisa também de uma reforma penitenciária. É a falta de investimento, né, Fernando? Exatamente. A falta de investimento pelo Estado, e quando eu falo Estado é o lato sensu, claro que a gente não vai chegar naquele Estado, outro extremo lá da Noruega, né, que os caras lá, eles têm... Exatamente. Né? Então, não. Se bem que... O mínimo, né, necessário, eu acho que o investimento aquilo ali, em termos de ressocialização, eu acho que o sistema penitenciário da Noruega ressocializa, sabe? Porque também, se não ressocializar esse cara ali, aí não tem mais solução nenhuma. Mas lá, com uma grande diferença, eu não acredito nessa palavra ressocialização, reeducação. Lá eles já são sociabilizados desde que nascem, são educados desde que nascem. Num país como o Brasil, onde a pobreza é infinita... Aí eu quero me meter, agora eu vou me meter como educador. Eu acho que tudo isso aí passa por educação. O cara nunca foi ressocializado, nunca foi educado. Exatamente, passa por educação. Qual de nós aqui da bancada, eu acho que nós somos de uma geração um pouco diferente, mas qual de nós aqui não recebeu um tapa na bunda quando estava fazendo algo errado? Nós somos marginais, nós somos... Abaixa a lei da palmada. Exatamente, mas que lei de palmada, rapaz. O pai do cara conversava com o cara 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez ele dava uma chinelada de Teu pai conversava 4 vezes contigo? Não, na quarta vez... Era bonzinho, hein? Na quarta vez ele dava uma chinelada, né, cara? Aí o cara meu pai nem falava, ele só olhava, a gente entendia. Exatamente, a gente entendia. Anjo, um santo. Exatamente, pai, um abraço. O negócio é o seguinte, hoje em dia, se tu falar mais alto, e eu estou falando como professor e educador que eu sou, não sou educador, sou professor só. Educar é outra coisa, é outro conceito. Como professor, tu não pode falar mais alto com o cara, que o cara se ofende, vai chamar eu chamo de ECA meleca, né? Eu chamo ECA, chama direito social, direito não sei o que, direito... Cara, exatamente, conselho tutelar, cara, nós estamos... Parem só um pouquinho, qual de nós não levou uma chinelada, e todos nós aqui, e a grande maioria da população aí, não tem problema quanto a isso. Agora, hoje em dia, não pode levantar um tapa para uma criança, não pode falar mais alto para uma criança, porque tem problema. E eu acho que isso passa a Noruega, passa a Finlândia, passa o quê? Se nós tivéssemos uma boa educação, um bom investimento nessa questão básica, que é básica é o quê? Educação, e desculpe, não é investir em presídio, não é investir em ressocialização de quem está preso. Se a gente investisse em educação, a gente não precisaria investir nesses modelos que nós temos hoje. Nós temos uma inversão, nós investimos em educação no cara que já está criminalizado. Mas nós precisamos investir porque já existe esse cidadão. Acho que sim. Não, eu acho que tem que investir. Não, eu acho que tem que investir. Nós já temos que ser só paliativo, né? Isso, de novo, é só paliativo. Só paga incêndio. Exatamente, é só pagar paralelamente deve-se investir, né? Mas hoje em dia e em educação principalmente. E aí o Ivan comentou alguma coisa, nós temos leis sensacionais, maravilhosas. E aí vou entrar para a minha área, que é a área ambiental, nós temos a lei de resíduos sólidos, nós temos o novo Código Florestal, que não são cumpridos por ninguém.
Ninguém. Vamos combinar. Canoas está fazendo um Mas excelente... me parece que, desculpa me atravessar aqui, me parece que é mais grave hoje no Brasil derrubar uma árvore que matar uma pessoa. Sim, Essa pessoa vai presa sim. e não sai de lá de jeito nenhum. Claro. Não é isso? Já foi mais grave. Tirando a Não é Samarco, tanto né? assim, É, mas se tu pegar... A Samarco pode Tirando fazer o que essa marca, quiser, né? Tirando essa marca e algumas outras aí, mas se tu cortar hoje uma araucária, ela te dá 5 anos de prisão inafiançável. Pelo novo Código Olha Florestal. só. Né? E aí nós temos isso. E hoje nós temos, por exemplo, Canoas com um presídio sensacional, de primeiro mundo, na minha opinião, que está, sei lá, 1/4, 1/5, um oitavos do que é sendo colocado em função numa área de preservação permanente. Por quê? Porque nós temos o social em relação ao ambiental. Né? E eu acho que é certo isso, tudo bem. Mas se nós tivéssemos investido em educação, nós não precisaríamos estar investindo em presídio, penitenciário e ressocialização do pessoal hoje. Capelete. Me permite aproveitar aqui, dar uma cutucada nos amigos aqui. Se nós tivéssemos investido em educação em 64, 63, quando o presidente Jango anunciou as reformas de base, se nós tivéssemos seguido democraticamente, o país não tivesse sofrido um golpe, então nós teríamos feito as reformas de base, a educação teria sido realizada nos moldes semelhantes, eu não quero errar, desculpa, tem gente especializada aqui, mas parece que seria alguma coisa como a Coreia do Sul fez, né? Então teria... Que ela fez depois disso, né? A Coreia do Sul fez Depois. isso nos anos 70, né? Começo dos anos 70. Exatamente, foi nos anos 70. Mas nós seria precursor em relação à Coreia do Sul. Mas não ocorreu nada disso, né? Então, quer dizer, a educação, conforme Darcy Ribeiro, que para mim é um ícone, né? Quando você fala em educação, é o criador do CIEPS do Rio de Janeiro. Foi ministro do Jango, só que do Trabalho, e tem uma história impressionante na área de educação. Eu creio que nós precisamos pensar bem nisso aí. Como será a gente projeta o futuro, né? Vamos fazer um link disso que a gente está conversando aqui com o resultado de uma operação, né? Foi feito hoje esse resultado, foi aberto hoje, né? Que é o Anjos da Lei, isso? Baseado no seriado americano lá dos anos, final dos anos 90, eu acho que era. São Johnny os Anjos Depp da Lei, e companhia, isso. né? Com a Gurizada que se gurizada infiltrava dentro dos grupos escolares para ver quem era traficante e quem era usuário de drogas, diferenciava e prendia. Isso. A Polícia Civil do nosso estado está fazendo isso. Já faz mais de ano, já faz uns... Não quero te mentir. Esse projeto há 5 anos foi apresentado e de alguns anos para cá tem sido intensificado, tá? Os Anjos da Lei. Mas em torno de 1 ano e meio, 2 anos, na realidade ele está bem avançado através do nosso Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas, do DENARC. E hoje nós temos um diretor que é muito operacional, que é o delegado Mário Souza. Ele era delegado de uma delegacia de investigação do narcotráfico por muito tempo e se especializou nessa questão, e agora ele é diretor dos departamentos do DENARC, e ele está fomentando isso, e hoje desencadeado essa operação em todas as cidades do estado onde se tinha comprovação de haver tráfico de drogas próximos às crianças. Então, os Anjos da Lei nada mais é do que os policiais civis que se travestem de anjos para combater o crime de tráfico de drogas próximos às escolas, né? E brincando, foram 17 prisões hoje, durante o dia todo, né? Bastante apreensão de drogas, né? Vários mandados de busca e apreensão cumpridos em várias cidades do estado. Então, isso já demonstra que... E outra, né? Aquele traficante que trafica normalmente num bairro, num lugar qualquer, se ele traficar próximo a uma escola, um presídio, algo do gênero, ele vai ter uma pena majorada em até 2/3.
podendo ser até 2/3 da pena, se não me engano. Isso já é uma lei? Já era lei. Já é lei. Não sabia disso. E isso é um agravante para ele. Quer Então, dizer que traficar é uma coisa, traficar do lado da escola é majorado a pena dele. Maravilha. Eu quero saber do Fernando Marco, está muito tranquila essa nossa bancada hoje, Fernando Marco. E vai continuar. Eu quero saber que tumulto foi esse hoje, lá no Distrito Federal, em Brasília, quando a OAB foi protocolar o pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma. Mas isso logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.